como que a organização transformou a minha vida. Eu sou Elaine Moura, eu tenho 4 filhos e aqui nesse canal dou dicas aí de organização, faço vlogs de rotina, mostrando minha rotina, como que eu faço para estar organizando a casa. E hoje eu quero falar para vocês, né, a respeito aí do porquê que eu gosto tanto de falar sobre esse tema aqui no canal, sobre organização, sobre como isso muda a nossa vida, como que transforma a nossa vida, né, de dona de casa, de mãe. E hoje eu quero contar um pouco mais a fundo aí essa minha história para vocês, né, o porquê que eu comecei a gravar esses vídeos. Falar sobre a organização não é assim apenas um nicho que eu escolhi para estar gravando o canal, né? E isso mudou a minha vida de fato mesmo. Quando eu vou pular assim várias etapas da minha vida, tá, gente? Porque eu quero chegar no ponto aonde eu descobri, né? Onde eu comecei a ter os sintomas de depressão, de ansiedade, onde eu comecei a ter as crises, né? Sem saber que eu estava passando por isso, né? Eu não sabia que era depressão e que eu também estava tendo crise de ansiedade. Eu não sabia de nada disso, porque na época também era pouco falado sobre isso, sobre esse tema, sobre essas situações. Eu ouvia falar mais assim sobre estresse, né? Quando alguma pessoa chegava no médico com esses sintomas e não tinha nada físico, falava que era estresse, mas depressão não era muito falado. Então, por isso que a gente também acabava que não tinha muito esse conhecimento. E eu quero falar sobre isso com vocês porque pode ser que alguma de vocês que esteja me assistindo, ou você conhece alguém que esteja passando por isso e não sabe, ou muitas vezes não aceita, né? Porque eu também passei por essa fase da não aceitação de estar com depressão. E a gente sempre passa, né, por esse tipo de situação quando a gente começa a perceber que tem algo de errado com a gente. A primeira reação que a gente tem é não aceitar. E eu me lembro que quando eu tive aí a minha primeira crise, né, que começaram a aparecer os sintomas de depressão, eu já tive o meu primeiro filho quando eu me casei, gente. Sim, quando eu me casei. Mas por quê? Eu vou explicar pra vocês. A depressão, ela acontece, né? Eu não vou falar assim em termos técnicos, mas tem um motivo pra acontecer isso na vida de alguém, né? E um dos motivos é aquela grande mudança, sabe? Uma mudança drástica, muitas vezes. Às vezes é uma mudança simples, como foi no meu caso, que não foi nada assim trágico, não foi por causa de um acidente, não foi por causa da perca de alguém, enfim, gente, não foi assim coisas, né? Foi mais por conta da mudança mesmo de vida, né? Ali é onde a gente precisa, né, se adaptar a uma nova vida e muitas vezes a gente não consegue. É por essa razão que muitas mulheres acabam tendo a depressão pós-parto também, né, ou depressão gestacional, enfim. Pode ser que já tenha acontecido lá na adolescência, alguma coisa que também foi um gatilho e quando passa anos e acontece algo de novo, volta essa depressão, que no meu caso aconteceu coisa assim na minha adolescência, muitas coisas, foi uma adolescência para mim muito sofrida, mas a gente vai superando, né, gente? A gente vai superando, vai passando, só que existe um determinado momento em que isso acaba se aflorando um pouco mais, né? E foi o que aconteceu comigo quando me casei, primeira vez. Eu tive a primeira crise, mas eu não tinha noção de que eu estava tendo essa crise de depressão. Chorei muito, fiquei muito nervosa, nem meu esposo também não tinha noção do que era. Enfim, passamos por essa fase, por essa luta. E eu me sentia muito culpada, muito, muito culpada, porque eu achava que eu não conseguia dar o amor que o meu filho merecia, né? Isso, meu primeiro filho. E eu já não me sentia uma boa mãe ali. E eu sempre fui uma pessoa que, assim, quando eu me casei, eu cuidava da minha casa, que era um brinco, sabe assim? Minha casa estava sempre limpinha, sempre organizada, sempre arrumadinha, uma delícia. E depois que eu tive meu primeiro filho, ficou um pouco mais difícil, né? De estar mantendo essa organização da casa, essa limpeza, mas por conta da gente ficar ali sem meio que saber como fazer, né? Sem ter muita ideia de como a gente cuida de um bebê, como que a gente... Primeiro filho ainda é difícil. Então, já foi uma fase, assim, pra mim que estava sendo muito, muito difícil. Segunda crise que eu tive também, sem saber que era uma crise de depressão, mas foi a primeira vez que meu esposo resolveu pedir ajuda, né, gente? Porque a primeira vez aconteceu e a gente ficou por ali mesmo, nós dois, enfim, passou. E depois eu já estava com o meu segundo filho, já tinha nascido, eu já tinha ido morar numa outra casa, que eu até comentei com vocês no vídeo aí da tag, né, sobre essa casa. Essa casa era horrível, gente. O piso era escuro, azulejo tudo escuro. Aquela casa, sabe, trazia um ar assim sombrio. Eu não sei explicar o porquê, mas ela era assim. Quando eu cheguei naquela casa, ela tinha um buraco enorme na parede. Era assim, bem velha a casa, sabe? Só que a gente tinha que sair da onde a gente estava morando, né? Essa foi a segunda casa que a gente foi morar, a gente foi pra segunda casa,
porque o dono resolveu vender e a gente precisou mudar. E ali era difícil até com os vizinhos que tinha ali, uma vizinha embaixo que era uma bênção, que tava sempre lá reclamando, brigando, xingando, sabe? Por conta do cachorro que latia. E aí eu com meu esposo só ficava ouvindo ela xingar, ela reclamar. Que a gente não tinha o que fazer, né, gente? Porque cachorro late, o que eu ia fazer? Tinha um outro vizinho que descia lá de baixo, ou aliás, descia lá de cima da esquina, descia umas 2, 3 casas, ia lá tacar pedra no meu cachorro, xingava o cachorro, e era assim, gente. Aquela casa lá foi o ó pra mim. Terrível, terrível mesmo. E ali foi o lugar onde eu tive, assim, a pior fase da depressão na minha vida. Foi naquela casa. Eu nem saía de casa, mas eu não queria mais sair de casa. Eu só saía de casa pra ir pra igreja. E quando eu chegava na igreja, eu só chorava. Mas eu não chorava da presença de Deus, não. Eu chorava de desespero. Desespero. E era ali onde eu falava, Deus, eu não aguento mais essa vida. Eu quero morrer, me leva, me leva, me leva. Eu só falava isso pra Deus. Sabe, eu não tinha mais razões, não tinha motivos mais pra minha vida parecia que era só tristeza. E algumas pessoas vão perguntar, mas por quê? Né? Você tem um marido lindo, tem filhos lindos, tem tudo isso lindo. Mas uma coisa que vocês precisam entender, muitas pessoas, é que a depressão, ela não está ligada no que a gente tem e nem no que a gente é, né? Porque muitas vezes a gente pode ser, né, sei lá, uma pessoa famosa, uma pessoa que tem um grande status, ou pode ter muito dinheiro, ou pode ter uma família linda, maravilhosa, como eu tenho, minha família linda, assim. Porém, a depressão, ela é um sentimento, né? É algo que a gente sente sem querer sentir. E a gente tem pensamentos intrusivos. O que são esses pensamentos intrusivos? É um pensamento que vem à sua cabeça, à sua mente, sem você querer pensar aquilo. Que são pensamentos de morte, pensamentos... você vai sair na rua? Ah, eu não vou sair na rua porque um carro pode me atropelar. Às vezes parece bobagem eu falar uma coisa dessa, mas era assim, gente. Ai, pode cair uma pedra lá de cima do prédio na minha cabeça, eu vou morrer. Ai, eu não vou sair com meus filhos porque eles podem sair correndo na rua, né? Quem tem medo de sair com os filhos na rua? Eu cheguei um tempo que eu tinha medo de sair com meus filhos na rua. Eu tinha medo de acontecer um acidente com eles acabarem morrendo. Dentro de casa eu tinha medo de acontecer alguma coisa com eles e eles morrerem. Era assim, sabe? Aquele medo, 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 medo de tudo. Então a gente acaba tendo também esse medo, né, de qualquer coisa. Com isso vem a ansiedade, porque aí você não vê a hora do dia acabar pra você dormir. E aí quando você vai dormir, você não consegue dormir, não vê a hora da noite acabar pra voltar o dia. Então eu ficava mais ou menos dessa forma, sabe? Eu não sabia o que eu queria. Se eu queria que ficasse de dia logo, que o dia passasse logo, ou se eu queria que a noite passasse logo. Então era bem... E acaba sendo um tormento, né? Acaba sendo um tormento. E aí, com 2 crianças pequenas, o meu esposo, gente, ele mais trabalhava. Nessa época ele trabalhava de madrugada, se eu não me engano, era. Então ele saía 4 horas da manhã e voltava umas 4 horas 4 horas da madrugada e voltava pra casa umas 5 horas da tarde, ele chegava em casa. Só que aí só dava tempo assim, só dava tempo dele deitar um pouquinho, descansar um pouco, tomava um banho, a gente já saía pra ir pra igreja, voltava, ele já ia dormir porque ele já tinha que trabalhar, né, levantar às 4 horas de novo. Então a gente não tinha nem muitas coisas pra se fazer nessa época, por conta que ele precisava de um descanso também pra poder tá trabalhando. Então era assim, 2 crianças pequenas em casa e eu me via desesperada. Desesperada porque eu não conseguia dar conta da casa, eu não conseguia fazer nada. Nada, nada, nada. Eu não conseguia nem varrer a casa. Então isso tudo começou a acumular. Mas por que, gente, que eu não conseguia fazer nada? Por falta de organização. Eu não sabia me organizar naquela época, eu não tinha noção do que era ser uma pessoa organizada, eu não tinha noção de como que eu podia cuidar da casa e cuidar dos meus filhos. Eu tenho certeza que se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, né, depois de vários estudos aí, vários cursos, vários vídeos, várias coisas que eu fui aprendendo sobre a organização, né, se eu tivesse esse conhecimento, eu não ia passar por essa situação. É por isso que quando eu descobri, né, a organização na minha vida, ela mudou sim a minha vida. Então ela teve um papel importantíssimo para a transformação, né, desse quadro depressivo e de ansiedade. E quando Deus fez aí um grande milagre na nossa vida, que a gente conseguiu o financiamento dessa casa onde a gente mora, eu ainda estava morando nessa casa, né, que eu achava ela horrível, terrível, né, por conta de todas essas coisas e por conta de ali ser o lugar onde eu passei a maior dificuldade, né? Como eu falei pra vocês que eu tive uma crise desesperadora de depressão, aonde eu achava que realmente eu ia morrer. Naquela noite eu achava que eu ia morrer de fato. De verdade. Eu já estava ali me despedindo do meu marido, dos meus filhos, porque eu já achava que eu ia morrer mesmo. Foi quando ele pediu ajuda. E foi ali que foi a primeira vez que foi falado sobre esse assunto com a gente. Ai, será que você não tá com depressão? Você não teve uma crise? Isso que você teve foi uma crise, assim, assim. Só que mesmo eu ouvindo isso, eu não aceitei. Eu, na mesma hora, né? Vamos dizer assim, o crente ignorante. Ignorante que eu falo é falta de conhecimento, tá, gente? Eu falei, não, imagine, né, que eu tenho Jesus na minha vida, onde já se viu que eu vou ter depressão? Crente não tem depressão, né? Esse era o pensamento de muitos, muitos anos atrás. Não sei se tem alguém que pensa assim ainda hoje, mas se tiver, corta esse pensamento da sua mente.
Eu passei esse período, enfim, não aceitando essa conclusão de que eu estava com depressão, mas continuando ali naquele sofrimento, né? Continuando com os pensamentos ruins, continuando sem conseguir dar conta de nada dentro de casa. Eu começava a arrumar a casa 6 horas da manhã. Eu levantava às 6 horas da manhã, eu começava a arrumar a casa, arrumava, ia arrumando tudo. Quando dava 10 horas da noite eu ia dormir e eu ainda não tinha terminado de arrumar a casa e a casa estava bagunçada ainda. Então eu ficava o dia todo arrumando a casa, lavando roupa, cuidando dos afazeres de casa, né? E quando eu ia dormir cansadíssima e eu não tinha dado conta das coisas de casa. Mas isso tudo é sim a falta de organização. Então era por essa razão que eu me desgastava demais. Demais mesmo. E aí foi quando eu engravidei do terceiro filho. Engravidei do terceiro filho. Aí que veio o desespero maior ainda. Mas por que eu estava grávida? Não, gente. Porque eu pensava, se eu não estava dando conta de 2 crianças, como eu ia dar conta de 3 crianças, né? Como que eu iria fazer? E aí, quando a gente conseguiu o financiamento dessa casa que nós moramos hoje, mas assim, é coisa que demora muito tempo, né? Foi em torno de 2 anos, mais ou menos, que levou de toda a papelada pra gente estar fazendo. E aí a dona da casa pediu aquela casa de tanto que a vizinha nossa de baixo infernizou a nossa vida. Ela foi até a dona da casa, pra dona da casa pedir a casa pra tirar a gente dali, gente. Ela que infernizava a gente e ela que quis que a gente saísse de lá, né? Então, mas isso daí foi até bom, porque assim a gente foi procurar uma outra casa e essa outra casa que eu fui morar era ótima. Eu amava aquela casa. Muito boa, sabe? Toda novinha, limpinha, os quartos, era tudo muito bom. E aí, gente, eu comprei um celular. Nisso que eu comprei um celular, tinha lá no meu celular, já veio o aplicativo do YouTube. Eu nem conhecia YouTube nessa época toda aí que eu passei por tudo isso, já tinha YouTube, mas eu não conhecia, tá, gente? Eu nem internet na minha casa eu não tinha. E aí, quando eu resolvi, né, colocar a internet em casa, né, aí que a gente foi aprender, foi começar a vivenciar mais esse mundo da internet, né, depois que a gente estava casado, porque até então a gente não tinha internet em casa, a gente não tinha um celular que dava para mexer na internet. Foi mais nessa época aí, né, que o meu terceiro filho, eu estava grávida do meu terceiro filho, que eu conheci o YouTube. E ali eu comecei a ver algumas coisinhas, alguns vídeos a respeito de cabelo, né? E a respeito ali, porque eu também tinha um grande problema com a minha identidade. Eu não sabia mais quem eu era. E eu ficava olhando no espelho e me perguntava: quem sou eu? Quem é essa pessoa, né? Eu não sei mais o que eu gosto de fazer, eu não sei mais o que eu quero fazer, eu não sei nem quem sou eu mais. O que que eu quero pra mim? Porque, gente, quando a gente é solteira, a gente trabalha, a gente tem algo a almejar, né? A gente almeja algumas coisas. Só que nessa época, eu já grávida do meu terceiro filho, eu já estava ali, já não me dedicava mais à carreira profissional, né? Eu já trabalhava com vendas, porém, eu já nem queria mais vender, eu não tinha mais ânimo para sair de casa, para vender, sabe? Porque eu só tinha que cuidar ali das crianças, levar pra escola, buscar na escola, fazer almoço. E aí parecia que eu vivia no automático, sabe? Aquele automático que você só acorda e vai fazendo só essas coisas que você precisa fazer, mas não vive mais. Pra você, você não faz mais nada pra você. O meu cabelo estava horrível, porque eu alisava meu cabelo, desde mocinha eu alisava meu cabelo. E aí, nas dificuldades financeiras, principalmente por conta da situação da casa, que a gente tinha que pagar aluguel, pagar a taxa da casa, pagar várias outras contas, eu já não estava mais conseguindo vender praticamente nada. Então, eu não tinha mais nem dinheiro pra cuidar do meu cabelo. E aí eu deixei meu cabelo ficar do jeito que ele tava, sabe? Que não ficava nem liso, nem nada. E bem feio mesmo. Pensa um cabelo horrível que tava, era o meu cabelo. Aonde as pessoas ao redor também falavam, né? Porque as pessoas falam mesmo, gente. As pessoas, ela vê você com o cabelo feio, elas falam, nossa, faz uma escova nesse cabelo, nossa, faz uma progressiva, nossa, faz uma hidratação, nossa, mas por que seu cabelo tá assim? Meu Deus, mas seu cabelo tá um bagaço. Eu ouvia tudo isso, tá, gente? Ouvia mesmo tudo isso. Ou então as pessoas me viam na rua e falavam assim, nossa, mas você é tão triste, nossa, mas por que você tá tão triste? E assim, realmente eu era triste, eu estava triste por conta que eu estava com depressão e não sabia que eu tinha tudo isso. E eu vivia ali numa luta interior que eu falava, meu Deus, por que que eu sou assim? Por que que eu estou assim? Por que que eu estou sentindo isso? Não era pra ser assim, porque se eu sirvo o Senhor, se eu sou uma serva de Deus, quem tem Jesus no coração é alegre, é feliz. E eu ficava assim, eu falava, então começou a vir as crises, então eu não tenho mais Jesus na minha vida, eu não tenho mais Jesus, porque se eu sou triste, eu não tenho Jesus, né? E aí ficava aquele impasse, eu não sabia mais o que eu era, o que eu tinha, o que eu queria. Fiquei completamente maluca, confusa. Foi onde veio a terceira crise nessa casa, nessa terceira casa que a gente foi morar. Tive uma terceira crise que foi também dificílima e foi aonde novamente veio falando assim: você está com depressão. E isso foi mais uma crise que você teve de depressão. Foi onde eu comecei a conversar com Deus, mas será, meu Deus, que eu tô mesmo com isso? Será que realmente é isso que eu tenho? Né? É por isso que eu tô assim? E aí eu comecei a tentar buscar uma maneira de
lidar com isso, porque eu não sabia como lidar com isso também, porque as pessoas só falam assim, talvez você esteja com depressão, mas não ajuda, né, no que você precisa fazer, acaba que fica, a gente acaba ficando por elas mesmas. Até que uma pessoa, né, falou pra mim assim, olha, você faz isso aqui, e é aí que entrou a organização na minha vida, que transformou aos poucos, né, gente, porque isso é um exercício, né, que a gente faz. A organização, ela é um exercício onde a gente vai praticando dia após dia até a nossa vida mudar. E foi dessa forma. Todos os dias de manhã, quando você acordar, você escreve um papel. Por isso que eu sempre falo da lista, pra gente fazer essa lista, eu insisto, escrever mesmo. 8 horas da manhã, você vai acordar 8 horas da manhã? 8 horas da manhã, fazer o café. Vou pegar aqui a minha que eu tenho aqui, que eu anotei, pra mim tá falando com vocês bem certinho. Aqui, ó. Essa é a minha de hoje, mais ou menos, basicamente, tá? Mas é mais ou menos isso, que tá aqui, ó. Vou ler pra vocês. 7 horas da manhã, acordar, vírgula, aí a gente vai colocando. Fazer o café, arrumar as crianças pra escola. 7h45, levar as crianças na escola, porque a gente precisa de um tempo pra fazer o café. Então, das 7 às 7h45, era tudo isso que eu ia fazer. Acordar, fazer o café, aí eu vou arrumando eles pra ir pra escola. E quando dá 15 para as 8, né, que é 7h45, levo eles pra escola, volto pra casa, 8h10. Leitura da palavra, oração e café. Então é o meu momento, porque a gente dentro desse nosso dia a gente tem que tirar esse momento pra gente, né? Pra Deus também, fazer a oração, fazer uma leitura, que ler é muito bom, principalmente quando você lê a palavra de Deus. Então era isso que eu fazia. E aí 9 horas, fazer atividades se tiver. Atividades que é porque quando o Nicolas ele ia pra escola uma semana sim, uma não. Então, quando tinha atividade pra ele fazer em casa, eu deixava esse horário de 9 horas pra mim estar fazendo atividade com ele e com a Luísa, que tinha que fazer em casa. E aí eu colocava lavar roupas e lavar a louça. Arrumar a sala, dobrar e guardar as roupas. Das 9 às 10h45 era isso que eu ia estar fazendo. 10h45, buscar as crianças na escola. Então, gente, isso tudo detalhado. É isso que você precisa fazer. A organização, ela começa aqui, no seu dia. Então, você escrevendo dessa forma que eu falei pra vocês, aí você vai colocar aí o seu dia todo. Quando chega a hora do almoço, você coloca fazer almoço. Que hora que você tem que começar a fazer o almoço? É 11 horas? É meio-dia? Enfim, listando, sabe? Escrevendo mesmo, e todos os dias você vai ler essa lista e vai cumprir essa lista. Isso você vai começar a criar um hábito de ser organizada. Porque quantas mulheres que estão na depressão, e o que elas fazem? Elas já acordam tarde. Tem mulher, principalmente as mulheres que não trabalham fora, que ela levanta meio-dia, 1 hora da tarde. Eu fazia isso, gente. Fazia isso. Quando os meus filhos estudavam à tarde, eu levantava às 10 horas da manhã, né? E daí eu já tinha perdido a manhã toda. Então já isso já me deixava mal, né? De ter perdido a manhã inteira só dormindo sem ter feito nada. Já me deixava mal, arrumava as crianças rápido pra escola, dava um almoço, levava pra escola e depois eu ia buscar, né? Então, e ficava em casa, às vezes voltava pra casa, também não fazia nada. Também, deixava ali o tempo passando. Mas quando eu comecei a fazer essa listagem e organizar o que eu precisava fazer dentro de casa, para que ficasse tudo feito, né, tudo pronto, arrumado, quando eu comecei a fazer isso, o meu dia a dia começou a mudar. Começou já a ter uma transformação nisso aí, nessa lista que eu comecei a seguir, né? E depois, quando eu comecei a assistir mais vídeos falando também sobre como as dicas, né, de como manter a casa organizada, que são as dicas que eu venho dando aqui no canal sempre, né, que eu venho falando, venho mostrando para vocês. Isso tudo é uma organização, ela é a longo prazo, né, a organização. Arrumar a casa não é a mesma coisa que organizar. A organização, ela você vai ver o resultado disso a longo prazo. Você vai ver que a casa ela vai continuar, vai se manter organizada, e é para sempre, é para ela se manter organizada sempre. E arrumar, a gente arruma e daqui a 10 minutos ela já tá bagunçada de novo. Porque não tem organização. Se tiver organização, você vai arrumar a sua casa, ela vai se manter organizada. Eu posso trazer esse assunto sobre arrumar e organizar num próximo vídeo para deixar mais explicadinho para vocês. Então, isso é algo que é feito aí a longo prazo, mas é um exercício. É um exercício que você precisa estar fazendo. E foi assim que a minha vida começou a se transformar. Quando eu comecei a tirar esse tempo para mim, eu comecei a olhar mais para mim, né? Que eu comecei a colocar ali dentro do meu dia um tempo para me olhar. Eu percebi que meu cabelo não tava legal. Eu percebi que as minhas unhas estavam horríveis. Eu percebi muitas coisas. Eu tinha feito um curso de maquiagem, porém eu nem me maquiava, né? Eu fiz o curso, mas eu não me maquiava mesmo. Eu mesma não cuidava de mim. Então, eu também comecei a olhar mais pra mim. Quando eu comecei a pôr esse tempo no meu dia pra cuidar de mim. Falta de organização faz com que a mulher não tenha tempo de cuidar dela, de olhar pra ela, de tentar entender, né, se ela pode ou não melhorar isso ou aquilo. Porque às vezes tem muita mulher que se engana a si própria. Ela se engana. Ela fala assim pra ela mesma e pras pessoas que estão à volta dela. Ah, eu tô acostumada a me vestir assim mesmo. Sabe aquela roupa relaxada? Roupa de ficar em casa?
Uma coisa eu aprendi, nós não devemos ter roupa de ficar em casa. A mesma roupa que você fica na sua casa, você deve ir pra escola levar seu filho, ir na padaria comprar um pãozinho, é a mesma roupa. E claro que não é aquela roupa relaxada, né, gente? Lógico que você não precisa ficar de salto, enfim, mas vocês entendem o que eu tô querendo dizer, né? É uma roupa legal, que você sabe que aquela roupa lá, você vai poder ir pra qualquer canto. Quando eu comecei a fazer isso, gente, era muito engraçado, porque quando eu joguei fora essas roupas de ficar em casa e comecei a ficar em casa com as roupas que eu levava meus filhos pra escola, que eu ia na casa da minha mãe, enfim. As pessoas, meus filhos, meu marido, as pessoas que chegavam em casa perguntavam pra mim assim: você vai sair? Mas por que você tá arrumada então? E na verdade, é porque eu tinha aprendido a fazer isso, não ter mais roupa de ficar em casa. Então, pra vocês verem como que isso, né, fez uma grande diferença até pras pessoas que estavam à nossa volta. Nossa, mas você vai sair, por que você tá arrumada? E na verdade eu não tava arrumada, eu só tava com uma roupa melhor um pouco. E a gente não faz a unha. Ah, mas por que você não faz a unha? Ai, não gosto de passar esmalte, não gosto de fazer a unha. Às vezes a gente se engana a gente mesmo. Às vezes a gente gosta de fazer, a gente só não faz porque ou porque não está, né, bem consigo mesmo pra estar se cuidando, pra estar se amando, né? Ou então o cabelo, ah, não, mas eu gosto do meu cabelo assim mesmo, e vive só com o cabelo com um pitote, né, ou um coque, um pitotinho, e não faz mais nada. Vive daquela maneira, daquele jeito. Não faz a sobrancelha, não faz isso. Eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça, gente. Eu sei que eu não posso, mas eu tenho um pouco de preguiça de sair de casa pra ir no salão, sair de casa pra fazer minha sobrancelha, eu tenho um pouquinho de preguiça. Só de pensar em sair de casa pra ter que arrumar o cabelo, ter que arrumar a sobrancelha, eu já não quero ir. Então, eu tento fazer eu mesma em casa, tudo. Esse tipo de coisa eu gosto de fazer eu mesma em casa. Eu mesmo corto meu cabelo, eu mesmo faço minha sobrancelha, mas eu sei que eu preciso vencer essa preguicinha aí e sair também de casa pra fazer esse tipo de coisa. Porque também esse tempo que a gente tem fora de casa, né, cuidando da gente, é muito bom. É muito bom, sabe? É que eu realmente tenho um pouquinho de preguiça de fazer isso, mas é muito bom. Quando eu venço essa preguiça e vou, eu me sinto muito bem, muito feliz. Ah, Elaine, então me conta como que você descobriu que você estava com depressão? Eu já estava fazendo tudo isso, gente. O meu filho, ele nasceu, e aí o que que eu fiz? Eu corri pro salão, arrumei meu cabelo, né? Fiz progressiva na época, tá, gente? Arrumei meu cabelo, fiz a minha sobrancelha, fiz a minha unha, me arrumei todo, cuidei de mim, comecei a cuidar de mim, comecei a cuidar de mim. Porém, aquela tristeza ainda estava aqui, mas eu já me senti um bem melhor, né? Nessa situação de estar me cuidando e estar com o meu dia mais organizado. Porque tinha coisas ainda que eu precisava aprender, principalmente as roupas. Em casa me dava muito trabalho. Levei um bom tempo até eu descobrir aí a forma de eu estar lidando com as roupas onde não desse tanto trabalho assim e eu conseguisse dar conta disso. E eu já gravei o vídeo falando, né, das roupas, como que eu fiz, né? Pesquisei muito, várias coisas aí, vários lugares e criei uma tabela para mim. Vou deixar no card esse vídeo aí das roupas, onde também mudou completamente a organização de casa quando eu comecei a usar esse método que eu fiz aí da minha tabela. A minha casa estando organizada, né? Eu estava ali, né, lutando na organização de casa. Meu dia estava organizado, eu estava cuidando de mim, mas ainda tinha coisas, né, dentro de mim. Tinha coisas ainda, tristeza, alguma coisa ali que estava me faltando, que eu não estava entendendo o porquê de muitas coisas, né? Só que aí quando a gente acabou se mudando para cá, foi quando eu decidi que eu ia gravar os meus vídeos pro canal. Mas eu criei o canal, mas eu não conseguia gravar. Eu só criei o canal e deixei ele lá sem vídeo nenhum, porque eu não tinha coragem para gravar os vídeos. E a princípio eu comecei a fazer vídeos de cabelo, né? Não tinha nada a ver com organização. Eu fazia vídeos de cabelo, fazia o vídeo, apagava, não postava. Era desse jeito que eu fazia, gente, porque eu morria de vergonha de estar gravando, de medo das pessoas rirem de mim. Eu tinha muito medo também de todas essas coisas, né? De vir algum comentário que eu não suportasse. Enfim, então eu gravava o vídeo, eu não gostava daquele vídeo, eu apagava e não postava nada. E aí eu engravidei da Luísa, né? Engravidei da Luísa e já comecei a ter ali uma depressão gestacional. Foi difícil. Essa fase, essa depressão gestacional, aonde tudo em volta parece flores, sabe? As pessoas que te vê acham que tá tudo bem, tá tudo ótimo, porque quando a gente tá com depressão, a gente sai de casa, a gente dá risada, a gente conversa, a gente vai em festa. E eu estava assim, por quê? Porque eu já estava um pouquinho melhor. Mas ainda a depressão tava ali, entendeu? Que quando eu estava sozinha, eu chorava muito. Eu não sabia o que eu queria, eu não sabia o que fazer da vida. E aí eu ficava pensando, meu Deus, eu, sabe, não quero viver desse jeito, mas aí eu já começava a pensar mais nos meus filhos, né? Meu Deus, como que vai ser dos meus filhos? E se eu morrer agora, o que que vai acontecer? E aí a gente fica com aquele monte de pensamento ruim. E eu, grávida da Luísa, já estava ali com depressão gestacional, eu não suportava, parece assim que foi a gravidez mais demorada que eu tive, mais difícil, difícil mesmo, que eu tive. E eu sei que não foi por conta de ser menina, não, foi por conta que eu estava mesmo já com depressão gestacional. Quando ela nasceu, foi pior ainda. Foi pior, por quê? Porque eu fiz cesárea, não por minha, assim, própria vontade, vamos dizer, foi e não foi, né? Foi porque eu ouvia muitas pessoas falar, não, faça cesárea, que cesárea é melhor. Muita gente falando pra mim fazer cesárea, que cesárea era melhor, era melhor. E quando eu cheguei pra ter a Luísa,
a médica falou pra mim que cesárea não era melhor. Só que eu já estava na minha cabeça, né, que eu ia fazer cesárea, porque eu já tinha ouvido muitas pessoas falar na minha orelha, né, no meu ouvido, pra fazer cesárea, que cesárea era melhor. E sendo que eu já tinha tido 3 filhos normal, né? E aí eu fui e fiz a cesárea. Me arrependi. E isso colaborou bastante, tá, gente? Bastante mesmo também, porque eu estar ali na cama sem poder me mexer, tudo que eu passei, né, ali na pós-cesárea, mexeu demais também comigo. Por isso que eu falo sempre, parto normal é muito melhor. Cesárea pra mim foi terrível, foi a pior experiência que eu tive. Pra mim não foi legal, não gostei mesmo. Principalmente pelo depois, tá? Não foi ali por causa de na hora do bebê nascer. Realmente a gente não sente dor, não sente toda aquela dor, né? Que a gente sente no parto normal. Mas depois, então assim, o parto normal a gente sente aquela dor antes e depois é tudo um alívio. E a cesárea não, você não sente dor naquela hora, só que você fica sentindo depois, né? Então, isso que foi ruim pra mim. Isso que eu não gostei, né? Você não poder se mexer e ter que ter uma pessoa do seu lado ali o tempo todo pra te ajudar a pegar o bebê. Então, isso pra mim foi muito difícil. E quando eu cheguei em casa, que a gente vem pra casa com o bebê, meu esposo tava de licença, né? Por causa dela ter nascido, tudo. E aí, gente, eu já estava com medo dentro de casa. Com medo do dia que ele ia voltar a trabalhar. Porque enquanto ele estava comigo aqui, eu até que conseguia, né, lidar um pouquinho melhor com essa situação. Mas eu já estava com medo do dia que ele fosse para trabalhar. E eu ia ter que ficar sozinha com ela e com os 3 aqui em casa, né? E aí eu já comecei a adquirir esse medo ali. É onde eu já sabia que não era normal. E ali, a minha mão tremia. Ela tremia para segurar a Luísa no colo. Eu ficava com muito medo. Me dava assim tipo um arrepio, sabe? Quando você sente um arrepio de pegar o neném no colo, era assim que eu ficava. Mas eu pegava mesmo com arrepio, daquele jeito assim, assim. Mas eu pegava, porque tinha que pegar, né, gente? Não tinha o que fazer. E eu não falava nada disso pra ninguém. E eu ficava assim. Até que eu tive um pico assim, aonde a gente, quando a gente entra em crise, a gente fica assim, ou a gente quer se matar, ou a gente quer matar alguém. Ai, nossa, é isso, gente. É um estresse, é algo assim que não dá pra explicar. A gente quer sair correndo, né? Sabe? Você quer sair correndo pela rua, que nem uma louca, mas você não faz isso, por que você não faz isso? Porque, às vezes tem gente que até faz, que não consegue se manter, se segurar, como eu me segurava muito. Eu me segurava demais, demais, de todas essas loucuras aí que eu queria fazer. Eu me segurava muito dentro de casa. Mas chegou um dia e um momento que eu não consegui me segurar mais. E aí eu explodi de uma forma terrível, aonde o meu esposo percebeu que eu não estava bem. Foi quando ele me perguntou pela primeira vez, você quer ir no médico? Aí, gente, que está o nosso problema, né? Porque a gente, o que a gente faz? Voltando, né, gente? Fui interrompida aqui. Então, gente, né, como eu estava falando, a gente começa a sentir, mas a gente não vai atrás do médico, né? E eu acredito que se eu tivesse, né, lá no começo, quando falaram pra mim que eu estava com depressão na primeira vez, eu teria evitado tantas coisas se eu já tivesse ido atrás de um médico, né? Mas não, eu passei pela fase da não aceitação. Eu não aceitava que eu estava com depressão, eu não aceitava de forma nenhuma. Então, né, eu passei por tudo isso, por quê? Porque eu não fui atrás de um médico. E quando eu resolvi ir atrás do médico, foi quando tudo clareou na minha mente, né, gente? Ah, mas foi o médico. Teve a mão de Deus na minha vida, assim, gente. Teve a mão de Deus. Por quê? Porque quando eu estava em casa, nessa situação toda, eu falava, Deus, eu orava sempre, gente, sempre. Eu falava, Deus, por que, que eu tô assim? Por que, que eu tenho esses pensamentos? Por que, que eu sinto isso? Por que, que eu, né, fico desse jeito? Eu não quero ficar assim, mas eu estou assim. Eu não quero fazer isso, mas eu faço. Por quê? Por quê? E eu ficava ali clamando, falando pra Deus o tempo todo do porquê, pra ele me mostrar o que que era, né? E eu creio que foi a mão de Deus quando eu fui ali, né, no médico, e o médico começou a me explicar. A primeira coisa que eu fiz foi no psicólogo, né, gente? E ali no psicólogo, quando eu comecei a falar, a fazer o tratamento, a fazer terapia, eu fiz 1 ano de terapia. E esse 1 ano de terapia me ajudou demais. E foi nesse momento em que eu comecei a gravar os vídeos pro YouTube. Aonde eu já tinha um conhecimento de organização, porque eu já tinha buscado. Eu já tinha um conhecimento da maquiagem, porque eu já tinha cursos também de maquiagem. Eu já tinha, assim, sabe? Porque eu buscava muitos conhecimentos nesse período pra ver se melhorava o meu ânimo, sabe? Mas eu não aplicava nada, assim, de uma forma. Eu ficava com aquilo dentro de mim e falava, meu Deus, eu quero tanto passar isso para outras pessoas, mas de que forma que eu vou passar, né? De que forma que eu vou conseguir? Porque que adianta eu ter tanto conhecimento aqui dentro de mim e não conseguir ajudar ninguém, não conseguir passar isso para ninguém? Eu sempre tive isso comigo, que eu não queria ter tudo isso só para mim, eu queria passar para outras pessoas também. Todo o conhecimento, tudo aquilo que eu tinha ali para mim, eu não queria guardar só para mim, eu queria passar para frente para outras mulheres, porque eu imaginava e imagino até hoje como que uma mulher está na casa dela, né, hoje, né, se ela está passando pela mesma situação que eu estava, a tristeza que ela sente, né, a dor de não conseguir dar conta de algo que é tão simples, né, algo que eu sei que se eu tivesse aplicado na minha vida antes, seria diferente para mim, e também o fato de procurar ajuda, porque não é só você se organizar, né, como eu estou falando que eu já estava nessa fase de organização, de me cuidar, mas eu precisei da ajuda de um médico.
de um profissional. E eu fiz aí esse 1 ano de terapia e também isso me ajudou muito. Quando eu criei o canal, eu já estava ali me sentindo melhor para estar passando isso para outras pessoas. E é claro que com o tempo vai passando, a gente vai aprendendo mais coisas. Eu comecei a buscar muito mais, né, para estar passando muito mais aqui para vocês. Então é por essa razão que eu gosto muito de estar falando sobre esse assunto, porque essas diquinhas que eu dou em cada vídeo faz diferença na nossa vida, sabe? Por mais pequenininha que seja, porque ela fez essa diferença enorme na minha vida, eu tenho certeza que fará diferença também grande na vida de quem tá assistindo e tá passando por essa situação. O que eu quero muito que vocês entendam nesse vídeo de hoje, mulher, né? Porque esse vídeo é especial para você, mulher, dona de casa, mãe. É que esse trabalho que nós temos aqui em casa, de estar cuidando da nossa casa, de estar fazendo uma comida, cuidando dos nossos filhos, é uma demonstração de amor. E isso não precisa ser feito com todo esse peso. E a organização, se você tentar, se você buscar, se você praticar esse exercício da organização na sua vida, vai mudar. Vai ser diferente, porque eu estou falando isso porque mudou a minha vida sim. A minha vida se transformou depois que a organização entrou na minha vida. E eu comecei a entender várias outras coisas, porque quando a gente se organiza, a gente tem tempo para pensar melhor em várias outras coisas. Esse é um recado que eu tenho para falar para vocês. Tentei, né, falar aqui tudo. É claro que não dá pra contar a minha história todinha num vídeo só, porque senão ficar muito longo, não tem como. Mas eu gostaria muito que vocês deixassem perguntas, né, de qualquer coisa que eu falei aqui, eu não expliquei muito bem, ou eu não contei tudo. Você ficou curiosa pra saber, deixa as perguntas aqui, que eu vou fazer questão de estar respondendo, sim, essas perguntas. Num vídeo também, eu vou ler a pergunta e vou responder. Então deixa a sua pergunta aqui com carinho, né, se teve alguma coisa que você ficou curiosa, que eu acabei falando aqui, mas eu não terminei de explicar, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero aí que vocês tenham gostado, que tenha aí esclarecido e ajudado alguma mamãe, alguma mulher que passou por isso ou está passando, né, por essa situação nesse momento e tem buscado aí alguns vídeos no YouTube, enfim, para tentar entender o que está acontecendo com ela. Então, a principal coisa que eu quero deixar aqui para vocês é busque ajuda médica, tá? Porque isso ajuda demais também e começa, né, ser aí disciplinada e tenta se organizar fazendo essa lista que eu falei pra vocês aqui no vídeo. Se gostou desse vídeo, caiu aqui de paraquedas por causa desse assunto, peço pra vocês já se inscrever no canal, deixar o like, que aqui eu vou estar mostrando aí meu dia a dia, vou trazer mais vídeos com dicas de organização, né, aqui pro canal, que eu gosto muito desse tema, desse assunto, e vlogs também de rotina, que eu sei que é os vídeos que vocês mais gostam de assistir aqui, são os vlogs. Deus abençoe sua casa, sua família e até o próximo vídeo. Tchau!